Meu nome é Júlia, tenho 27 anos e trabalho numa empresa pequena de design de interiores em Seattle. Meu trabalho é bem corrido, mas eu gosto muito. É uma das poucas coisas na minha vida que eu escolhi sozinha. O resto, bom, na minha família, eu quase não tenho voz. Tenho uma irmã mais velha, a Melissa, que é 4 anos mais velha que eu. Ela é casada e tem 3 filhos, trigêmeos de 6 anos. A Melissa é daquele tipo que quer que tudo gire em torno dela. Por algum motivo, meus pais acham isso super normal. Já eu, sempre sou o plano B. Cuido das crianças quando estou livre, cuido mesmo cansada, e até quando quero aproveitar meu tempo. Acabo virando tia babá de novo. Ano passado, a gente foi passar férias em família na costa do Oregon. Eu tava super animada, pedi folga do trabalho mais cedo, queria caminhar na praia, conhecer uns cafés legais e visitar uma exposição de arte que eu não via fazia anos. Minha mãe falou que ia reservar o hotel para todo mundo, e que dessa vez eu ia conseguir relaxar. Parecia ótimo, né? Mas quando a gente chegou lá, vi que ia dividir o quarto com os 3 meninos. Já a Melissa e o marido ficaram numa suíte só para eles, com varanda e vista pro mar. Antes de eu conseguir dizer qualquer coisa, minha mãe já me entregou a chave e falou sorrindo: "Os meninos te adoram, Júlia, eles não vão dar trabalho, claro." Na primeira noite, um chorou por causa de um ursinho que sumiu, o outro ficou correndo atrás do controle remoto, e o terceiro me perguntou 5 vezes se podia comer um lanche de madrugada. Eu tava exausta, mal dormi, fiquei lá, no escuro, ouvindo ronco e respiração pesada, só querendo desaparecer. No dia seguinte, tentei tirar só 1 horinha para ir na exposição. Era a única coisa que eu realmente queria fazer. Mas quando terminei de me arrumar, a Melissa mandou mensagem: "Vai sair agora? O Josh tá saindo. Você pode ficar com as crianças um pouco?" Essa ajudinha durou quase 3 horas. Fui falar com minha mãe, e ela só disse com jeitinho: "Mas você tá ficando de graça. Filha, é justo ajudar um pouco." Eu queria gritar: "De graça? Eu tenho trabalho. Sou independente. Paguei minha passagem de ônibus. Tirei férias para isso." Mas sempre que eu tentava me impor, todo mundo me olhava torto. Eu me sentia uma estranha na própria família. Durante toda a viagem, só fui na praia uma vez. Enquanto isso, a Melissa postava foto todo dia em spa, em café, até fazendo massagem no pé. E eu ficava limpando migalha, trocando roupa de criança e ouvindo: "Tia Júlia, posso isso? Posso aquilo?" Não falei nada na hora. Só juntei minhas coisas em silêncio e, quando a viagem acabou, prometi que não ia ter uma segunda vez. Mas eu me enganei. Esse ano, outra viagem em família tá chegando, e meus pais já estão planejando tudo como se fosse repetir igual. Ninguém me perguntou nada, só mandaram um roteiro e uma mensagem: "Viagem de verão. Vamos todos juntos." Como sempre. Fiquei olhando a mensagem no grupo da família, com a mão tremendo. Eles acham mesmo que eu vou voltar a ser babá de novo? Comecei a digitar minha resposta. Dessa vez, não fiquei quieta. Tava olhando para uma mensagem da minha mãe na tela: "A viagem desse ano vai ser ótima. Júlia, você vem com a gente de novo, né? Já reservei 2 quartos, um pras crianças e um pra gente." Respirei fundo e escrevi: "Obrigada, mãe, mas esse ano, eu vou de carro. Já reservei meu próprio quarto." Menos de 3 minutos depois, meu celular tocou. Era a mamãe. "Júlia, o que é isso? Por que você reservou seu próprio quarto?" "Já organizei tudo. Mãe, eu quero ter meu espaço. Ano passado, eu mal tive 1 minuto para mim. Eu preciso de férias de verdade." Ficou um silêncio do outro lado da linha. Aí a voz da minha mãe ficou mais baixa, meio decepcionada. "Então quer dizer que você tá se afastando da família? A Melissa vai ter que cuidar das crianças sozinha. E quem vai ajudar quando ela precisar descansar?" Falei calma, mas firme: "Mãe, eu não sou babá. Eu trabalho, ganho meu dinheiro, sou adulta, e esse ano não vou repetir o erro do ano passado." Mais tarde, a Melissa me mandou uma mensagem enorme, cheia de emoção. Disse que estava exausta, sobrecarregada, e que se sentiu traída por eu não estar ajudando como antes. Ela ainda falou que, como eu sou solteira e sem filhos, ajudar era o mínimo que eu podia fazer. Não respondi na hora. Quis pensar com calma para não responder com raiva, mas aí cheguei numa parte da mensagem que dizia: "Eu só queria que a gente tivesse umas férias legais em família, e agora você tá agindo como se tivesse sido super injustiçada." Desliguei o celular, senti alguma coisa dentro de mim mudar. Dias depois, meu pai me ligou:
Ele não estava bravo, só preocupado. Vocês vão mesmo viajar separadas? Sim, pai. Reservei um hotel perto, mas num quarto só meu. Vou participar das coisas em grupo, mas quero ter meu espaço, decidir meu tempo. A Melissa ficou muito chateada. Você sabe, eu também ficava chateada, pai, muito, mas ninguém nunca notou. Achei que ele fosse tentar me convencer a mudar de ideia, mas ele só suspirou. Entendi. 3 dias depois, Melissa mandou uma mensagem no grupo da família. Não dava para interpretar de outro jeito. Tira suas férias, Júlia, mas não espere que a família fique feliz se você ignorar tudo só porque quer liberdade. Você não pode fazer isso. Eu não respondi, só coloquei proteção extra na minha reserva do hotel, e planejei minha agenda, oficina de artesanato, trilha ao nascer do sol, uma tarde inteira na minha galeria de arte favorita. Essa viagem não seria para cuidar de criança nem para engolir frustração. Passei meus 20 e poucos anos tentando agradar, ficar quieta, manter a paz, enquanto deixava de lado o que eu queria. Dessa vez, eu ia ser ouvida. Na véspera da viagem, minha mãe mandou uma última mensagem. Vamos te esperar no ponto de encontro, como combinado, mesmo que você não fique com a gente. Espero que venha. Li em silêncio. Eu não odeio eles, só não quero mais viver o mesmo papel que me esgota há anos. No dia seguinte, saí bem cedo, o ar estava fresco, a mala ajeitadinha no banco de trás, minha playlist favorita tocando baixinho. Sorri. Pela primeira vez, eu estava indo para um lugar por mim, só por mim. E nessas férias, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar ninguém me jogar de volta pro papel de figurante. Essa viagem era minha, e eu ia aproveitar cada momento. Acabei de fazer o check-in no hotel quando o celular tocou. Nem precisei olhar para saber quem era. Respirei fundo e atendi. Onde você tá? A voz da Melissa saiu fria, dura. Acabei de fazer o check-in, falei, tentando manter a calma. Quarto privativo, ela repetiu, com deboche. Isso mesmo, como eu já disse antes. Quarto privativo, ela deu uma risada seca. Júlia, você tá falando sério? Tá transformando as férias da família no seu retiro particular? Eu ainda vou participar das atividades em grupo, falei devagar, mas também tenho o direito de descansar do meu jeito. Não acredito nisso, ela rebateu. Eu tô cuidando de 3 crianças, o Josh vive em reunião, e nossos pais já não têm mais a mesma energia. Quem você acha que vai me ajudar? Se você sumir assim? Fechei os olhos, tentando não perder a paciência. Melissa, eu não tô sumindo, só não vou ser babá de graça de novo. Eu não tenho mais 19 anos. Mas você ainda é solteira, sem filhos, sem responsabilidades de verdade, além de cuidar de você mesma. A voz dela começou a ficar acusadora. Você tem tanto tempo livre. Júlia, eu só tô pedindo um pouco de ajuda. Só um pouquinho. É pedir demais? Segurei o celular com mais força. Eu não sou seu plano B quando você tá cansada. Eu também tenho um trabalho, uma vida. Eu também preciso descansar. Melissa. Ficou um silêncio do outro lado. Aí ela começou a chorar. Eu tô exausta. Júlia, não durmo direito há semanas. Você tá aí, livre, tranquila, e eu tô presa nesse ciclo de cansaço sem fim. E mesmo assim, você não consegue se sacrificar nem um pouquinho para me ajudar? Meu coração ficou apertado, mas eu não voltei atrás. Foi você que escolheu ser mãe, Melissa. Eu respeito isso, mas não dá para esperar que eu abra mão da minha vida só porque você tá infeliz com a sua. Então agora é tudo sobre você? Não, é sobre saber até onde eu aguento. Eu aprendi que, se eu não proteger meus limites, ninguém vai fazer isso por mim. A ligação terminou sem mais palavras. Desliguei com o coração acelerado. Sabia que ela ia contar para nossa mãe, e sabia que a confusão estava só começando. E claro, 1 hora depois, minha mãe me ligou. Ela não estava gritando, mas dava para ouvir a decepção na voz. Júlia, o que você tá fazendo? A Melissa tá magoada de verdade. Você não podia ser um pouco mais flexível? Falei devagar. Mãe, no ano passado, eu fui flexível demais. Abri mão do meu tempo, da minha energia, da minha liberdade. Mal dormi, e em todo esse tempo, você nunca me perguntou se eu estava bem. Só perguntava se eu podia ajudar a Melissa. Ela ficou quieta. Eu amo nossa família, mas tô cansada de ser ignorada. Se vocês só me enxergam como uma solução temporária para os problemas dos outros, então eu não quero essas férias. Ela suspirou.
Você mudou, Júlia. Não, mãe, eu cresci. Não sabia se eles entenderam ou se só achavam que eu estava sendo rebelde. Mas tinha uma coisa que eu sabia. Foi a primeira vez que eu não abaixei a cabeça para a pressão da família. E não importa o que viesse depois, eu não era mais aquela que dizia sim só para manter a paz. Naquela noite, fui caminhar sozinha na praia. O céu estava dourado com o pôr do sol. A brisa do mar mexia meu cabelo e eu senti uma paz estranha, mas boa. Percebi que talvez eu tivesse chateado as pessoas, mas, pela primeira vez, eu não estava me traindo. Nunca pensei em postar nada pessoal na internet, ainda mais sobre a minha família, mas depois da ligação da minha mãe e das mensagens cheias de indireta da Melissa, eu me senti sufocada, precisava tirar aquilo de dentro. Então criei uma conta anônima no Reddit, entrei num fórum de histórias da vida real e escrevi tudo. Contei como tinham sido as férias do ano passado, como dormi com 3 crianças enquanto minha irmã tinha um quarto só para ela. Falei que a família achava que eu estava sempre disponível só porque não sou casada nem tenho filhos. Usei poucos detalhes, sem nomes, sem lugar. No final, escrevi: será que eu tô errada por querer umas férias de verdade, só para mim? Eu nem esperava muito, mas em poucas horas, já tinham centenas de comentários, a maioria me apoiando. Alguns diziam que eu tinha sido paciente demais, outros falavam que eu devia ter imposto limites há muito tempo. Muitos contaram histórias parecidas, onde se sacrificar era visto como obrigação, e ser independente era considerado egoísmo. Li tudo sentindo alívio e tristeza. Alívio por saber que não tô sozinha, tristeza por ver quanta gente foi colocada como coadjuvante na própria vida. E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. A Melissa viu o post. Ela me ligou às 6 da manhã, enquanto eu tomava café na varanda do hotel, vendo o sol nascer. Foi você que escreveu aquilo? Ela perguntou, com a voz dura. Fiquei calma. Você reconheceu? Como não ia reconhecer? Você acha que é anônima? Você descreveu tudo. Quem lê aquilo sabe que é sobre mim. Eu não falei nomes, Melissa, e só escrevi o que aconteceu. Mas você me fez parecer uma egoísta na frente de milhares de pessoas. Agora tá todo mundo me chamando de insensível. Eu não fiz ninguém te julgar, Melissa. As pessoas estão reagindo ao que leram, e o que eu escrevi é a verdade. Ela ficou em silêncio, aí começou a chorar, não de tristeza, mas de raiva. Você destruiu minha imagem, Júlia, me humilhou diante do mundo. Eu não respondi, porque naquele momento, ficou claro, para ela, o que importava não era o que aconteceu, era a imagem, não a verdade. Para ela, o mais importante sempre foi a aparência. Nunca como as pessoas estavam se sentindo de verdade. 3 horas depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Você fez isso mesmo? Postou sobre a nossa família na internet? Respondi. Fiz sim, mãe, porque se eu não falasse, ninguém ia ouvir. No começo, ela ficou bem brava. Disse que eu fui ingrata, que machuquei a Melissa. Mas depois, ela começou a ler, não só o que eu escrevi, mas também os comentários. As palavras de gente de fora, que foi honesta, justa, sem estar do lado de ninguém. Naquela noite, ela me ligou de novo. A voz dela estava bem mais calma. Eu não imaginei que as pessoas iam ver desse jeito. Achei que você estava exagerando. Quantas vezes eu exagerei? Mãe? Perguntei. Mas ninguém me escutou até outra pessoa dizer a mesma coisa. Depois dessa conversa, Melissa sumiu. Não falou mais comigo. Mas meu pai ligou. Foi direto. Sua mãe e eu conversamos com sua irmã. A gente precisa ter uma conversa séria. Todos nós. Mas queria te dizer que sinto muito por não ter percebido isso antes. Fiquei em choque. Não lembrava da última vez que ouvi meu pai pedir desculpas. Mais tarde, recebi uma mensagem de alguém que eu nem esperava, o Josh, marido da Melissa. Desculpa por ter deixado as coisas chegarem nesse ponto. Eu tô conversando com a Melissa. Acho que ela precisa mudar. Foi a primeira vez em muito tempo que senti que alguém da família estava do meu lado. Não por obrigação, não para manter a paz, mas porque entendeu o que estava acontecendo de verdade. 2 dias depois, minha postagem tinha viralizado. Minha mãe ligou com uma frase curta, mas pesada. Júlia, as férias foram canceladas. Fiquei parada. Não era nem surpresa, era um misto de emoções. Uma parte de mim sentiu alívio, outra, tristeza. Eu queria muito aquelas férias, depois de tanto esforço, tanto silêncio, mas no fim,
O que ganhei foi a verdade escancarada para todo mundo ver. Desde que você postou, a Melissa não falou mais com ninguém, minha mãe disse, suspirando. O Josh ficou tão chateado que foi morar com os pais dele, lá em Olímpia. Seu pai e eu, a gente precisa de um tempo para pensar. Quando ela falou isso, percebi que a coisa tinha ido mais longe do que eu imaginava. Naquela noite, Josh me mandou outra mensagem. Queria conversar com você pessoalmente. Só nós dois, sem Melissa, sem seus pais. Marcamos num café tranquilo, não muito longe do meu hotel. Ele chegou no horário, com cara de cansado, mas os olhos bem mais claros. Nada daquela expressão apagada que ele tinha nos jantares de família. Assim que sentou, ele disse: obrigado por ter tido coragem de falar. Eu sabia que a Melissa era controladora, ele continuou, mas não sabia que era tanto assim. Nem precisei perguntar, eu sabia que ele estava falando de dinheiro. Eu não te culpo, falei, mas é difícil acreditar que você nunca percebeu. Josh balançou a cabeça. Ela me dizia que tinha te dado dinheiro, dizia que deixava um envelope no balcão da cozinha. Toda vez que eu perguntava, ela inventava uma desculpa. Dei uma risadinha amarga. Se tinha envelope, não era para mim. Eu chequei minhas contas, perguntei direto para ela. A Melissa admitiu que só me deu dinheiro para pizza algumas vezes. O resto, ela guardou. Assenti com a cabeça. Já nem tava com raiva, só decepcionada. Eu amo a Melissa, Júlia, mas não vou deixar ela te desrespeitar só porque você é mais quieta. Olhei para ele, firme. E o que você vai fazer? Fazer com que ela se desculpe e pague o que te deve. Fiquei em silêncio por um momento. As palavras da minha mãe passaram na minha cabeça. Em uma família, a gente é quem tem que ceder. Mas o que eu estava fazendo não era falta de amor pela minha família, era amor por mim. Na manhã seguinte, Melissa apareceu no meu hotel. Os olhos dela estavam vermelhos, e nas mãos, ela segurava um envelope. O Josh estava atrás dela, com os braços cruzados. Desculpa, ela disse, tão baixo que mal dava para ouvir, por ter abusado da sua boa vontade, por ter mentido e por transformar as férias da família num jeito de te controlar. Fiquei em silêncio. Ela me entregou o envelope. Esse é o dinheiro que te devo, cada centavo. O Josh me fez recalcular tudo. Eu não abri o envelope, só olhei para ela e perguntei: você acha que dá para voltar a ser como era antes? Ela balançou a cabeça. Não. E talvez isso seja até bom, respondi. Senti minha boca se curvar num quase sorriso. Não sabia se era alegria ou um alívio triste. Eu preciso de ajuda, ela disse. O Josh me convenceu a procurar uma terapeuta. Eu topei, mas não sei se vou conseguir consertar tudo. Falei devagar. Você não precisa resolver tudo de uma vez, mas se puder começar respeitando os outros, principalmente quem é mais quieto, isso já é um grande passo. Ela concordou com a cabeça. Pela primeira vez, ela não parecia mais aquela irmã mais velha toda poderosa, parecia uma mulher tentando se reencontrar depois de tantos erros. As férias não aconteceram como planejado, mas me trouxeram algo muito maior do que praia e pôr do sol. Me trouxeram clareza, deram para Melissa um espelho, e para nossa família, uma chance de mudar, ou pelo menos, de começar a tentar. 3 semanas depois do cancelamento da viagem, meu pai me ligou, não falou muito, só disse com calma: Júlia, sua mãe e eu queríamos te levar para jantar no Pines, aquele seu restaurante favorito, sábado agora. Pensei por um segundo. Depois, mesmo sem eles verem, assenti. Talvez a gente realmente precisasse de um jantar tranquilo, sem brigas, sem cobranças, um recomeço. Naquela noite, quando entrei no restaurante, minha mãe se levantou primeiro e puxou a cadeira para mim. Isso nunca tinha acontecido antes. Meu pai sorriu meio sem jeito, parecendo um professor atrapalhado. Desculpa, disse minha mãe, antes mesmo de pedirmos a entrada, por não dar valor ao que você sentia, por colocar em você responsabilidades que não eram suas. Olhei para ela, e pela primeira vez, ela não parecia a mãe chefe da família, parecia só, humana, alguém falando com o coração. A gente tá planejando uma nova viagem, disse meu pai. Dessa vez, cada um pode ir separado, ficar onde quiser e só participar do que tiver vontade. Ninguém vai te pedir para cuidar de criança, a gente promete. E a Melissa? Perguntei. Minha mãe olhou pro meu pai e respondeu: ela tá fazendo terapia. O Josh insistiu: sinceramente, acho que ela tá começando a entender que precisa mudar.
Não respondi na hora. Pensei em todos os anos que eu aceitei peso que não era meu. Uma parte de mim ainda duvidava que aquelas promessas iam durar, mas outra parte queria acreditar. Tá bom, falei. Eu vou, mas vou dirigir sozinha, reservar meu próprio quarto. E se alguém tentar me botar de novo no papel de babá, eu vou embora, sem aviso. Entendido, disse meu pai. Minha mãe só balançou a cabeça em sinal de sim. Uma semana depois, o grupo da família no WhatsApp voltou com um novo nome, Viagem à Praia, versão 2.0. Todo mundo tentando ser leve. Até a Melissa mandou só uns emojis sorrindo. Sem regras, sem exigências. Eu reservei um hotel simples, a 800 metros do lugar principal, perto o suficiente para jantar com eles, longe o bastante para ter meu canto. No dia da viagem, acordei cedo, fiz um café, coloquei as malas no carro e peguei a estrada antes do sol nascer. Ninguém me ligou apressando, nenhuma mensagem da minha mãe perguntando, tá vindo? Nenhuma cobrança da Melissa. Pela primeira vez, eu me senti de verdade uma adulta, dentro da minha própria família. Quando cheguei no hotel, fiz o check-in e pedi para a recepcionista não passar nenhuma informação do meu quarto para ninguém, só em caso de emergência. E só para a polícia. Ela sorriu e disse com calma, muita gente faz isso, tá certinha. Eu sorri de volta, aprendi que colocar limites não é grosseria, é se respeitar. Naquela tarde, a gente se encontrou num restaurante de frutos do mar, bem de frente para a praia. Todo mundo estava lá. A Melissa veio com o Josh e os meninos, e pela primeira vez, trouxe uma babá contratada. O nome dela era Ava, simpática, animada, super profissional. Obrigada por terem vindo, disse Melissa, direto ao ponto. Eu só assenti com a cabeça. Talvez, só talvez, alguma coisa estivesse mesmo mudando. Durante todo o jantar, ninguém falou sobre o que aconteceu no ano passado. Ninguém me pediu para levar criança no banheiro ou dar comida na boca. Sentei do lado do meu pai e contei para ele sobre um projeto de design que estou fazendo para um hotel boutique. Ele escutou com atenção, como se minhas ideias finalmente tivessem o mesmo valor que as da Melissa. Quando a noite acabou, voltei pro hotel sozinha. Ninguém me seguiu, ninguém me segurou. E quando abri a porta do meu quarto, senti algo que esperei por anos, paz de verdade. No segundo dia da viagem, acordei no silêncio do meu quarto, com a luz do sol entrando pela cortina. Fiz um café, coloquei uma música tranquila e sentei na varanda com um livro novo. Pela primeira vez em muito tempo, minhas férias começaram sem gritos no corredor ou criança batendo na minha porta. Depois do café da manhã no hotel, minha mãe mandou uma mensagem. Vamos ao parque à beira-mar hoje à tarde. Quer ir com a gente? Respondi com calma. Talvez eu passe por aí mais tarde, se terminar o que planejei fazer. Sem promessas, sem pressão, e o mais importante, sem culpa. Umas 10 horas, fui visitar uma galeria de arte que eu queria conhecer desde o ano passado. Caminhei olhando as pinturas, prestando atenção nos detalhes, e pela primeira vez, senti que essa viagem era realmente minha. Na hora de sair da galeria e ir tomar um café na praia, meu celular tocou. Era a Ava, a babá da Melissa. Oi, Júlia, desculpa te ligar. A Melissa pediu para ver se você pode ficar com os meninos por uns 15 minutos. Ela disse que é urgente. Eu não respondi na hora. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Respirei fundo e falei, Ava, eu acho você ótima. De verdade, mas eu não sou a babá. Se a Melissa tinha algo urgente, ela deveria ter planejado melhor. Entendi, só tô seguindo o que ela pediu. Obrigada por atender, disse Ava, educada. Desliguei e na hora mandei uma mensagem pro Josh. Sua irmã tá tentando me deixar com os meninos de novo. Agora mandou a Ava para fazer isso. 2 minutos depois, o Josh me ligou. A voz dele mostrava frustração. Obrigado por me avisar. Eu vou resolver isso. Naquela tarde, cheguei um pouco mais tarde no parque. O clima tava diferente. A Melissa nem me olhou. O Josh tava jogando bola com os meninos. Minha mãe veio até mim com uma limonada e falou baixinho. Ficamos sabendo o que aconteceu mais cedo. Me desculpa, a Melissa devia ter sido mais sensata. Eu só balancei a cabeça. Não tava ali para discutir, tava ali para viver. Enquanto a família descansava debaixo das árvores, a Melissa veio falar comigo. Sem ironia, sem drama, só uma frase. Obrigada por não ter feito uma cena mais cedo. Olhei para ela com calma e disse firme. Eu não preciso gritar para mostrar quando algo tá errado. Eu já disse o que tinha para dizer.
Josh concordou com um aceno, e depois disso, ninguém mais tocou no assunto de só uns minutinhos de ajuda. Os dias seguintes foram tranquilos. Fiz caminhadas sozinha, tomei café vendo o mar, até conheci uma artista local que me convidou para uma sessão de pintura ao ar livre. Quando a família se juntava para jantar, visitar o aquário ou fazer um churrasco na praia, eu participava do meu jeito, de forma leve, nunca por obrigação. Eu não estava me afastando, mas também não deixei mais que me puxassem de volta para aquele papel antigo que eu nunca escolhi. No último dia das férias, todo mundo se reuniu na praia. O pôr do sol deixava o mar com uma luz dourada linda. Pela primeira vez, a Melissa sentou do meu lado, sem celular na mão e sem correr atrás dos filhos. Você realmente mudou, ela disse, com a voz calma, e acho que estou começando a aceitar isso. Eu só sorri, não precisei dizer nada, porque eu sabia que mudança de verdade não vem de promessa. Vem quando a gente aprende a dizer não com firmeza, mesmo que os outros não entendam. Essas férias não foram perfeitas, mas foi a primeira vez que me senti de verdade livre perto da minha família. Não porque eles mudaram completamente, mas porque eu mudei primeiro, e segurei meus limites até o fim. Depois da viagem, voltei pro meu estúdio de design e a minha rotina. A vida seguiu, mas, lá no fundo, eu sabia que algo tinha mudado para sempre, não só em mim, mas na minha família também. Um dia, no meio da semana, enquanto eu organizava uns rascunhos para um projeto de hotel, chegou um e-mail do Josh. O título era Atualização sobre a Melissa. Abri, sem esperar nada demais, mas logo nas primeiras linhas, fiquei surpresa. Levei a Melissa para a primeira sessão de terapia hoje de manhã. Não foi fácil, mas ela escutou, de verdade. Josh contou que o terapeuta falou uma coisa que deixou os dois pensativos: ser mãe não é perder quem você é, mas também não dá o direito de jogar as responsabilidades nos outros. Melissa chorou metade da sessão. Ela percebeu como vinha usando a maternidade como desculpa para controlar os outros, principalmente a mim. No fim do e-mail, o Josh escreveu: sinto muito por tudo que você passou, mas obrigado. Se você não tivesse sido firme, a Melissa talvez nunca tivesse parado para se olhar de verdade. Não respondi na hora. Não era por raiva, nem frieza. Eu só queria um minuto de silêncio. Um tempo para sentir uma coisa rara. Ver crescimento vindo de alguém que, por muito tempo, me fez sentir invisível. 2 semanas depois, a Melissa me mandou uma mensagem, perguntando se eu queria almoçar com ela. Fiquei na dúvida, mas aceitei. A gente se encontrou num café pequeno, perto do parque onde ela levava as crianças. Só nós duas, sem correria, sem criança, sem interrupções. Ela chegou na hora, coisa que não fazia há anos, e não veio com pedidos nem desculpas. Já fui em 4 sessões, ela começou, e a cada vez percebo o quanto eu nunca escutei ninguém, nem o Josh, nem a mamãe, nem o papai, muito menos você. Eu deixei ela falar, e ela foi sincera. Acho que, por ser a mais velha, e por ter que agir como adulta muito nova, achei que o mundo girava ao meu redor. Quando tive filhos, entrei em pânico, mas, em vez de pedir ajuda do jeito certo, fiquei esperando, especialmente de você. Eu assenti com a cabeça. Eu entendo, mas entender não é o mesmo que aceitar. E você não devia ter aceitado, ela disse. Aí deu um sorriso meio triste. O Josh contratou uma babá em tempo integral semana passada. A Ava vai ajudar com as tarefas da escola e com as coisas do dia a dia. Eu não tô mais pedindo sua ajuda. Só espero que, um dia, você veja que eu tô tentando mudar. Fiquei olhando para ela por um tempo. Vi que ela estava cansada, mas pela primeira vez, não tinha aquele orgulho no olhar. Tinha algo mais sincero, humildade, clareza, aquela que vem quando a gente finalmente para de fingir que dá conta de tudo. Depois daquele almoço, as coisas começaram a seguir um novo caminho, devagar, mas com firmeza. Minha mãe passou a me ligar toda semana, mas agora, antes de qualquer coisa, perguntava: você tá com tempo? Não era mais: preciso de ajuda com isso ou aquilo. Meu pai começou a me mandar fotos do banco que ele mesmo construiu no quintal. Ele não me pedia mais para fazer por ele. E a Melissa? Ela ainda estava reaprendendo a ser só uma irmã, não mais uma comandante. Às vezes, os velhos hábitos apareciam, mas agora eu sabia como dizer não, e ela estava aprendendo a parar antes de passar do limite. Eu mantive uma certa distância, não para me afastar, mas para reconstruir uma ponte, uma com base mais forte.
com limites claros, mas larga o suficiente pra gente se encontrar no meio, se os dois quiserem atravessar. Quando o outono chegou, recebi um cartão escrito à mão da Melissa. Tinha só uma frase no cartão, com aquela letra redondinha que eu lembrava do tempo da escola. Obrigado por não ficar em silêncio para sempre. Fiquei com o cartão por um bom tempo, não porque fiquei mexida demais, mas porque eu sabia, aquilo não era o fim da história. Mas, dali pra frente, eu não seria mais a única que escutava sem ser escutada. E só isso já era um ótimo começo para qualquer mudança. Mais ou menos um mês depois das férias, recebi uma mensagem no Instagram que eu não esperava. Era da Emily, aquela mulher da livraria da esquina, onde eu sempre passava meus fins de semana. Oi, Júlia, não sei se foi coincidência ou destino, mas vi aquele post no Reddit, e eu soube que era você. Meu coração disparou, não de vergonha, mas de surpresa. Eu nunca imaginei que alguém da minha vida real fosse se reconhecer numa história que começou com frustração e terminou com reencontro comigo mesma. A Emily sempre chamou minha atenção, não por ser chamativa, mas porque sempre me apresentava os livros com calma, com um sorriso sincero. Ela era gentil de verdade, do tipo que enxerga a gente sem precisar de muitas palavras. Respondi, acho que esse post foi mais longe do que eu imaginei. Ela respondeu rapidinho, foi longe porque era real. Muita gente foi Júlia na própria família, só que nunca soube como colocar em palavras. A gente combinou de se encontrar no fim de semana, numa exposição de arte ao ar livre no centro da cidade, sem formalidade, só duas pessoas caminhando juntas, conversando sobre arte, livros, e sobre como é importante aprender a colocar limites desde cedo. Eu não contei para Emily quantas noites sem dormir passei por causa de um comentário qualquer da minha família, mas falei sobre como aprendi a ficar calada e depois tive que reaprender a falar. Ela me ouviu com calma e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Você não é egoísta, Júlia, você só está se amando, e não tem nada errado nisso. Foi assim que meu relacionamento com Emily começou, devagar, sem pressão, sem obrigação de curar feridas uma da outra, só presença, escuta e respeito. E a minha família? As coisas estão indo melhor, cada um no seu tempo. A Melissa continua fazendo terapia. Nossas conversas são mais leves agora. Teve um dia que ela me mandou fotos de pinturas em aquarela que fez numa aula de arte. Eu aprendi a não tentar controlar mais, a deixar as coisas irem. O Josh tá mais presente com as crianças. Todo fim de semana ele sai só com elas, para dar um tempo para Melissa respirar e se lembrar de quem ela é, além de mãe. Meus pais também mudaram, depois do meu silêncio. Agora, em vez de mandar mensagem pedindo ajuda, eles dizem: se você quiser jantar com a gente, vamos adorar te ver. Pode parecer pouco, mas para mim, é um jeito novo de respirar em uma relação que antes me sufocava. Quando eu visito, ainda fico no meu próprio quarto, ainda digo não quando estou cansada, e ainda escolho a paz em vez de tentar agradar todo mundo. Numa noite de começo de outono, eu e a Emily estávamos no banco de madeira do meu quintal. As luzes da varanda deixavam tudo com aquele clima calmo e quente. Ela encostou a cabeça no meu ombro e perguntou: você acha que sua família entendeu agora? Eu sorri e apertei a mão dela. Eles não precisam entender tudo, só precisam respeitar. E acho que agora, eles respeitam. Minha história não é mágica, não teve transformação espetacular nem final de filme. Mas foi uma jornada real, em que eu aprendi a me manter firme, e a amar os outros sem esquecer de mim mesma. Se alguém me perguntasse o que foi que realmente mudou a dinâmica da minha família depois de tanto tempo, eu diria só uma coisa. Eu parei de dizer sim para tudo que me fazia mal, e comecei a viver como se eu realmente importasse. Porque essa história não é só sobre querer descanso. É sobre finalmente acreditar que eu mereço. É um lembrete de que ficar em silêncio por muito tempo pode acabar virando um peso. Eu era a pessoa boazinha da família, até perceber que amor de verdade não deveria exigir que a gente se anule. Hoje eu tenho minha própria vida, um relacionamento saudável e uma família que está, aos poucos, aprendendo a amar sem precisar controlar. Não sou mais a babá de graça. Sou eu mesma inteira, independente e em paz. E você, o que achou da jornada da Júlia? Você acha que ela foi dura demais? Ou finalmente fez o que precisava para se proteger? Comenta aqui embaixo e não esquece de seguir o canal para mais histórias reais sobre família, autocuidado e aprender a colocar limites.